Nesse problema do Moisés, ele diz que tem esse pêndulo aqui. E esse pêndulo tem a seguinte propriedade, que é esse L aqui, ele é constante, independente da variação de temperatura. Ele diz que tem 3 barras verticais, essas três aqui, em que elas são em que elas são feitas, dos mesmos materiais. E essas duas pretas aqui, que são feitas de um outro material, em que eles têm o coeficiente de dilatação 1,1 para as claras, essas daqui, e para as escuras tem 2,3. Ele pede para determinar o L1 e o L2 de tal forma que seja constante o tamanho L. Veja que o tamanho L, ele tem de tamanho, é o L1 aqui, ó, mais esse pedacinho aqui, que seria L1, que é toda essa barra grandona aqui do meio, menos L2, ficando com 2L1 menos L2. Então o L é 2L1 menos L2. Agora a ideia é, depois de aqui ele está numa temperatura inicial, depois de haver uma variação de temperatura ΔT, a gente quer encontrar como que é o L em função dos novos comprimentos. Então aqui o desenho, ele dilata todas essas matérias aqui, dilata, né? Esse aqui é empurrado para baixo, por causa que aumenta o tamanho. Então, você vai ter esse comprimento L sendo L1F mais essa barra do meio aqui, que também é L1F, né? Porque, veja, são feitos dos mesmos materiais, então a dilatação é a mesma, né? Menos, precisa desse pedacinho aqui, menos o L2F. Então a gente fica com L igual a 2L1 menos L2 e L igual a 2L1F menos L2F. Aqui eu até desenhei errado, porque vejo que eu desenhei com espaço aqui, né? Ele acaba seguindo junto, eu acho que está grudado, eu achei que estava solto. Mas acaba vindo junto, tá? Eu acabei imaginando esse cenário errado, tá? Esse desenho está um pouquinho errado, por quê? Porque se ele viesse junto, né, essas dilatações aqui seriam diferentes, não seria mais ali um F só. Então esse desenho aqui está errado, mas é só para passar a ideia. Ele segue a mesma proporção. Mas eu acabei imaginando errado o cenário, tá? Então toma cuidado quem ficar olhando esse desenho aqui e tentar entender, tá errado, né? Porque se essa barra viesse junto, né, ela dilataria L2F. Então seria diferente esses comprimentos aqui, né? Tá? Então tem que tomar cuidado. Ou ele acaba não vindo junto e acaba compensando aqui, esse tamanhozinho aqui acaba compensando aqui que falta, né? Não sei direito, não pensei direito, tá? Porque vamos tentar pensar um pouquinho aqui, só para deixar claro o que está errado, né? Então, eu desenhei com espaço, né? Então, aqui esse comprimento seria esse pedaço aqui, né? Seria esse pedaço inteiro aqui, que seria L1F. Opa, desculpa. Esse pedaço aqui inteiro. Menos esse pedaço. Então aqui, ó, quando a gente fez L1F menos L2F, o que a gente achou, né, foi, foi um certo espaço aqui, né, não foi exatamente esses dois, porque, por exemplo, se a gente pegar e sobrepor, né, foi esse pedacinho aqui, que eu acho que não necessariamente seja esse tamanho, tá? Então é por isso que eu acho que tá errado esse desenho. Bom, não sei, tá?
acabei não pensando direito em como desenhar isso, não pensando no cenário, acabou ficando errado, mas espero que tenha dado para entender o porquê tá errado. Mas a proporção que segue é a mesma, né? Porque você tem aqui esse sistema e essas vigas aqui, né, elas dilatam da mesma proporção e essas daqui dilatam na mesma proporção. Então acaba que a diferença continua sendo a mesma, né? Então nós temos isso daqui. O que a gente quer é que esse comprimento seja igual, essa diferença seja igual. Então essas diferenças aqui devem ser iguais. A diferença entre o comprimento inicial e o comprimento final deve ser igual. Observe que a gente tem aqui, ó, 2L1F menos 2L1, né, para cá, e L2F menos L2. Então a gente tem 2 delta L1 igual a delta L2. Então, para essa razão ser mantida mesmo depois da variação de temperatura, então depois de ser passada aqui da temperatura inicial para a temperatura final, se a gente quer que o L seja constante, essa relação aqui de variação deve se manter. A gente sabe pela termodinâmica que ΔL é igual a alfa L delta T. Então a gente tem que 2 delta L1, colocar direto, tá? Então fica aqui, ó, 2 alfa 1, que é a dilatação da viga 1, L1 delta T. O temperatura é a mesma, né? A variação vai ser a mesma para os dois lados, porque você está no mesmo sistema, né? Então, alfa 2, L2 delta T. Então a gente tem que L1, colocar 2L1, tem que ser igual a alfa 2, alfa 1, L2. Então aqui está a relação entre os comprimentos para que essa razão L seja igual. Veja que o L pode ser qualquer um, 5, 6, etc. Então nessa relação, tendo essa relação aqui, a gente vai trocar lá. O L tinha que ser 2L1 menos L2. E esse L aqui a gente quer a relação para meio. Então vamos encontrar o único comprimento ali, um L2 inicial, que faz isso ser verdade. E veja que a gente não considerou uma temperatura inicial, né? A gente só considerou uma variação. Então a gente tem meio mais L2, né? Opa, perdão, calma aí. Aqui, né? Então fica alfa 2, alfa 1, alfa 2, alfa 1, L2, menos L2 é igual a meio. Logo a gente teria L2 igual a 1 sobre 2, alfa 2, alfa 1, menos 1. Que fica 1, 2. Então vem aqui pegar os dados, fica 2. O L1 aqui é 1.1, colocar vírgula, 1,1.10 a menos 5, que fica 2.3.10 a menos 5, então esse aqui vai embora, né? Menos 1. Então vai ficar meio de 2 vezes 1.0909, que vai dar 0,58 metros, o que é 45,8 centímetros. Então esse daqui tem que ser o comprimento da barra 2, e a barra 1 você pega trocando esse L2 aqui nesse resultado, né? Então fica, vamos fazer isso rapidinho aqui, ó. Então vai ficar
0,5 mais 48,8. Opa, desculpa, né? Aqui estava em metros, né? Aqui estava em metros. Vamos dar um 0,48, 0,458 dividido por 2. Então vai dar 47,9 centímetros aproximadamente, né? Então esse seria o tamanho dessas barras para que o comprimento L em geral ali não aumente, né? Então ele fica oscilando aqui sempre com comprimento L, né? Independente do coisa que sempre vai ser L e ele sempre vai oscilar com esse comprimento L, tá? Com o peso, né? Com o peso desse trombolho aqui inteiro, né? Então ficaria com período de 2π LG, tá? Então o período nunca mudaria, portanto esse relógio aqui nunca mudaria, nunca desincronizaria na mudança de temperatura, né? O período sempre seria o mesmo. Então essa seria a questão.